Embora a mídia lulista queira convencê-lo de que está tudo bem na economia do Brasil, o dólar caindo, combustível caindo, taxa de desemprego baixíssima, a Volkswagen mandou avisar que está parando a produção de carros no Brasil. Só não enxerga quem é muito burro. Nessa edição, eu também comento com você o que o amiguinho de Lula, o Daniel Ortega, está aprontando lá na Nicarágua. Ele está tomando bens de opositores políticos e muitos deles que já estão em exílio. Tudo muito parecido com o expurgo de Moscou. Aliás, mantenha expurgo de Moscou em perspectiva, que nessa edição a gente vai fazer uma aula de reconhecimento de regime e acreditem, vocês vão ficar de queixo caído. Nesse momento, eu peço a você o like, agora, no início do vídeo, para ajudar o canal, e o compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, para espalhar um pouco mais a nossa voz. E se você é novo por aqui, trata de se inscrever e ativar um sininho, senão eu vou te expurgar do canal, hein? Estou avisando. Vamos lá, vamos começar com Daniel Ortega. Olha só o que o amiguinho de Janjo, cujo Janjo defende as políticas e diz que ele é muito, muito democrático. Olha só o que ele está fazendo na Nicarágua, tá? Ele anunciou na sexta-feira, no dia 9, que confiscou as propriedades de 222 opositores que foram expulsos do país em fevereiro depois de serem presos pelo regime de Ortega. Ou seja, ele pegou os opositores políticos que eram contra aquele regime implantado de forma totalitária e prendeu e depois expulsou do país. É impressionante como esse pessoal é democrático e Ortega estará presente na reunião do Foro de São Paulo, que acontecerá aqui no Brasil, você está sabendo, né? Em comunicado, a justiça do país alega que os dissidentes cometeram atos contra a soberania, independência e autodeterminação da nação. Parece um discurso que você anda ouvindo por aqui? Então, meu amigo, ponha suas barbas de molho, porque o que a gente está falando aqui nesse vídeo é grave, gravíssimo. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu na perseguição stalinista. Olha só. Ao mesmo tempo em que esses técnicos profissionais, os novos técnicos profissionais formados, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Ao mesmo tempo que esses técnicos profissionais, os formados já pelas universidades que ensinavam a aplicar e desenvolver o plano quinquenal de Stalin, incentivava o ensino universitário, a formação de novos técnicos, esses jovens já instruídos pelo stalinismo iriam substituir os velhos bolcheviques que também estavam ali tutoriando os primeiros passos do plano quinquenal, tá? Como Stalin não necessitava mais dos velhos bolcheviques, iniciou-se um processo de julgamento das antigas lideranças políticas, conhecido como expurgos de Moscou, e nesses expurgos os acusados eram processados juridicamente e acabavam, não se sabe por quê, se declarando traidores da Revolução, sendo assim, posteriormente, finalizados através de bumbum paredão, né? Qualquer semelhança, guardem, não é mera coincidência. Olha a matéria de capa que diz que estagnação do mercado, segundo a declaração da própria Volkswagen, obriga a indústria a suspender a produção no Brasil. Empresa informa que vai paralisar atividades de 3 fábricas no país. Eu tenho a sensação de que, se eles não paralisarem e não vazarem do Brasil, os bens deles serão estatizados. Anotem aí, depois vocês me chamem de extremistas. Vamos lá. Espera aí. Só um minuto. Sobre esse assunto da Volkswagen, a Miriam Leitão, a mídia mainstream, veio em socorro do governo Lula e trouxe uma entrevista com Haddad, dizendo que o governo de Janjo vai ampliar o programa de incentivo à compra de carros e contemplará empresas. Vai resolver, sim. Gente, é tudo uma grande fake news, é tudo um grande engano, e vocês já vão entender melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que mais tem me preocupado no dia de hoje, além dessa declaração da Volkswagen. O Lula, ele fez o seguinte tweet hoje: se nós temos o INCRA, por que nós não podemos fazer um levantamento de terras improdutivas? Terras que podemos entregar para quem está sem casa, morando nas ruas, para recuperarmos a dignidade do povo. Espera aí, ele não é o governo atual?
o governo atual não tem noção da quantidade de terras improdutivas que pertencem à União? Por que ele não lança a mão das terras da União e entregam para essas pessoas que estão sem casas, morando nas ruas? E aí? Por que tem que ser uma propriedade privada que alguém trabalhou e alguém pagou e alguém labutou naquela terra? Isso é muito parecido com o plano quinquenal de Stalin, que eu mostrei ainda agora para vocês, como que foi o expurgo de Moscou depois que os novos técnicos agrônomos foram formados pelas universidades doutrinadoras que capacitavam esses jovens técnicos na mentalidade do plano quinquenal. E o plano quinquenal, ele consistia do quê? De tomar a propriedade privada, determinar quem ia produzir, o que ia produzir, na quantidade que ia produzir e por qual preço e tempo iriam produzir. Ou seja, era uma economia que eles chamam de planificada, completamente ausente e desconectada da realidade da economia per se, tá? Então, eu fiz essa sugestão, né? Falei, por que esse governo stalinista, em vez de ficar correndo atrás de propriedade privada, não pega terras da União, que não é de ninguém, é do povo brasileiro que paga imposto, e não dedica a essas pessoas, cujo Lula se preocupa muito, né? Quem está sem casa, morando na rua, por que não dá as terras da União? Eles sabem a quantidade de terra da União que o Brasil possui, que não mora ninguém, que não tem ninguém e que pode ser manejada. Mas não. Por que eles não fazem isso? Porque a intenção é acabar com a propriedade privada. É assim que se começa a destruir uma economia. Bom, eu vou ler aqui um trecho para vocês de um texto e eu queria que vocês me dissessem aí nos comentários se vocês se identificam ou se vocês percebem alguma semelhança com o que acontece no Brasil. Ó, os proprietários dos meios de produção eram chamados de dirigentes comerciais, ou um termo aqui. O governo dizia a esses supostos empreendedores o que produzir, com o que produzir, em quais quantidades e a que preço. O governo também determinava de quem eles deveriam comprar, a quais preços e a quem poderiam vender. O governo decretava os salários que deveriam ser pagos para cada trabalhador e determinava também para quem e sob quais condições o capitalista deveria investir os seus fundos, permitindo certos fundos e proibindo outros fundos. As transações de mercado nesse país aqui, elas não eram genuínas, eram apenas um fingimento, uma simulação. E dado que todos os preços, salários e taxas de juros eram estipulados pelas autoridades, eram preços, salários e juros apenas na aparência. Com efeito, eram termos meramente quantitativos em meio a um ordenamento autoritário que determinava a renda, o consumo e o padrão de vida de cada indivíduo. Era a autoridade, não os consumidores, quem comandava a produção. O Comitê Central de Gerenciamento da Produção era supremo. Todos os cidadãos se transformavam em meros funcionários públicos. Isso nada mais é do que um arranjo socialista camuflado sobre uma aparência externa de capitalismo. Alguns termos que remetiam a uma economia capitalista foram mantidos, mas seu significado era totalmente diferente daquele de uma genuína economia de mercado. Eu dou um prêmio para quem adivinhar de que país eu estou falando, ou qual país o artigo está falando. Você está pensando que ele está falando da Venezuela? Você está pensando que ele está falando da União Soviética? Não, meus amigos. Esse artigo fala do país na época do regime do moço do bigodinho alemão. E, de novo, qualquer semelhança ao que nós encontramos aqui no Brasil, como permite algumas aplicações, proíbe outras, determina quanto o trabalhador tem que ganhar e proíbe que qualquer trabalhador seja contratado fora desse patamar. A tara que o governo de Janjo tem pelo Banco Central, por causa da taxa de juros. Tá? Tudo isso que está acontecendo no Brasil não é uma mera coincidência. Isso vem de uma forma antiga que passou e fez história também no país do moço
do Bigodinho Alemão. Feita a nossa aula de reconhecimento de regime, eu quero pedir a você para deixar o like, compartilhar. Se você gosta do nosso trabalho, na descrição tem o Pix, 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que quer nos apoiar estando fora do Brasil. Eu conto com você, encontro com você nos comentários, porque eu estou ansiosíssima para saber o que é que você achou. Esse último texto que eu li parece com o que a gente está vivendo no Brasil? Conta aí para mim. A gente se fala.